Bom, primeiro aspecto que é importante ressaltar foi a felicidade que você teve na seleção da imagem que você colocando o ministro da Defesa, o comandante do Exército e um satélite, que é um satélite muito parecido, é provável até que você tenha colocado o próprio satélite brasileiro, que é um satélite sofisticado que as Forças Armadas utilizam, mas que é um satélite geoestacionário. O que é isso para a nossa audiência entender? É um satélite muito poderoso, mas que fica a dezenas de quilômetros de altitude e que demanda antenas gigantescas, grandes, para captarem esse sinal e para utilizarem a comunicação proporcionada por esse satélite militar. Em outras palavras, o que acontece com a Starlink? O Elon Musk ele fez um grande investimento e recebeu aporte do governo dos Estados Unidos, porque se descobre nos Estados Unidos algo que nós brasileiros sabemos muito bem. Tudo aquilo que o governo, que o Estado vai fazer é mais caro e muitas vezes mais demorado, mais burocrático, menos eficiente. Então o governo dos Estados Unidos, que tinha o programa da NASA atrasado, chegou ao ponto de perder o ônibus espacial e não conseguir colocar os seus próprios astronautas na Estação Espacial Internacional. Veja que os Estados Unidos pagavam para a Rússia para colocar os seus astronautas em órbita. E na época do presidente Trump, ele cria a Força Espacial e também faz os contratos com a Boeing, faz contratos com a própria SpaceX. E o que acontece quando a iniciativa privada vem para esse jogo, Paulo? Primeira coisa que todo mundo fala é que ele conseguiu reduzir em 40% o custo dos lançamentos, fazendo algo inimaginável, que o foguete, o primeiro estágio, pudesse ser reaproveitável, ou seja, o foguete ele volta e para de ré, ou seja, ele lança, quando o segundo estágio sai, ele retorna e você reaproveita aquela maior parte que tem os combustíveis que tem que ser necessários para você retirar, pelo menos da fase inicial mais difícil, do solo para a atmosfera. Bom, segunda coisa é que você sabe que o programa espacial brasileiro, Paulo, ficou parado 13 anos por culpa do governo do PT. Você sabe por quê? Porque assim que a estação, que é a nossa base de lançamento em Alcântara, sofre aquele acidente de explosão, que nós tínhamos os nossos veículos lançadores de satélites, os nossos satélites sendo desenvolvidos, sabe o que o Brasil fez na época do governo Lula e depois continuou com o governo Dilma? Fez um acordo com a Ucrânia para desenvolver uma empresa binacional para fazer os seus próprios lançamentos de foguete. Sabe quantos foguetes foram lançados, Paulo, naqueles 13 anos? Zero. Nenhum foguete. O Brasil gastou milhões, quase bilhões, e quase que a gente ainda fica devendo, porque muito foi desviado, tanto pelo governo corrupto da Ucrânia, quanto pelo governo corrupto brasileiro. Agora, por que eu faço menção a isso? Nesse interregno, o que a SpaceX fez? Em vez de ficar investindo em grandes satélites, numa órbita muito alta, ele mudou a tecnologia para microsatélites pequenos, fáceis de ser lançados e que operam a baixa altitude. A Starlink hoje ela tem um projeto de ter quase 40 mil satélites em órbita baixa e consegue interligar o mundo inteiro com a internet. Isso para as operações militares, para você ter uma ideia, revolucionou, Paulo, a própria guerra na Ucrânia. A Ucrânia hoje ela tem os veículos que estão sendo utilizados na guerra, que são chamados de drones pelo leigo, e que para o militar ele tem outra nomenclatura, mas manteremos o drone. O drone marítimo, que hoje está atacando a própria base de Sebastopol, os navios no Mar Negro da Rússia, são drones que, na verdade, são pequenas embarcações guiadas por satélite de quem? Da Starlink. Quem é que consegue colocar os drones hoje no campo de batalha? Drones baratos, ou iranianos, ou até do mundo ocidental, que consegue abater tanques e consegue interferir na guerra da Ucrânia? A Starlink. Por quê? Porque você consegue dar internet com imagem e precisão sem precisar de grandes satélites. Pelo contrário, você consegue estações móveis. Isso revolucionou o combate. Então, Paulo, quando a gente fala de Starlink, nós não estamos falando só dos 40% que o Elon Musk detém, como você bem ressaltou, 40%, 42%. Nós estamos falando de um projeto da defesa dos Estados Unidos, da OTAN, e que todo mundo hoje está querendo buscar. Uma última observação.
Eu vi muita gente falando, eu não sei se foi você, mas eu ouvi muita gente dizendo que o Brasil agora entra naquele grupo, né, de Irã, Rússia, China, né, de países que estão sem o X, sem o Twitter. Eu quero dizer para você que, no ponto de vista da Starlink, do ponto de vista das operações conectadas por satélite, o Brasil sequer pode entrar nesse grupo citado dessas ditaduras, porque China, Rússia e até mesmo o Irã têm programas espaciais e consegue colocar seus microsatélites em órbita. O Brasil não, está longe disso. Então, se a gente quer realmente dar um passo respaldando essas doideiras, essas loucuras, esses rompantes absurdos do Alexandre de Moraes, é bom a gente saber que tem consequências. Não só para as Forças Armadas, é bem verdade,